Estratégia, cultura e desenvolvimento organizacional. Vamos trazer esses tópicos para a discussão de hoje aqui no Rumo Certo? Trazer isso para dentro da gestão da sua empresa? Vou conversar com um especialista no assunto. Está aqui comigo Marcos Thiele, que é consultor, é engenheiro de produção, mas é também especialista ou trabalha com desenvolvimento humano, né, Marcos? Marcos, seja muito bem-vindo. Obrigado, Sebastião. Um prazer estar aqui com você, poder trocar ideias sobre esses temas tão especiais para nós. Ótimo, prazer todo nosso. Muitíssimo obrigado pela sua disponibilidade de conversar com a gente, trocar ideia, compartilhar conhecimento, né? E aí, para começar, Marcos, eu queria conhecer um pouco mais mesmo dessa sua trajetória, a sua expertise, o trabalho que você fez aí na vida e que faz até hoje, e o trabalho que você desenvolve também na Adigo, né, que é uma consultoria. Me fale um pouco mais da empresa também. Claro, Sebastião, um prazer. Bom, eu já tenho 55, né? Já estou no segundo tempo da vida, né? E no primeiro tempo, bom, fui engenheiro de produção, mestrado em finanças, trabalhei muito no mercado financeiro, um universo muito objetivo, né? Eu gosto de chamar do mundo hard, né? Assim, dos hard skills, né? Então, um mundo mais ligado aos aspectos quantitativos e processos e tudo. E com o tempo eu fui me interessando pelos aspectos mais subjetivos nas organizações e me aproximei da Adigo, onde hoje eu sou sócio já faz 7 anos, e a gente faz um trabalho bastante voltado para o desenvolvimento das organizações, sem deixar de lado o crescimento, mas trazendo os aspectos subjetivos para a nossa conversa. E essa é uma dificuldade, né, da maior parte dos líderes, porque quando a gente olha para as organizações, para as empresas hoje, boa parte das pessoas que estão sentadas, né, nas cadeiras de liderança tem uma formação mais objetiva, né? Geralmente vai ser engenharia, administração, economia, coisa desse tipo, e tiveram sucesso olhando para aspectos mais, vamos dizer, racionais ou mais objetivos, né, das organizações, que são fundamentais. Só que quando a organização começa a se tornar mais complexa, começa a se desenvolver e a crescer mais rapidamente, a gente precisa trazer um olhar para os aspectos subjetivos, né? Então, a cultura, a liderança, as relações entre as pessoas e como é que eu enxergo tudo isso para além dos números e dos indicadores. Então é aí que eu gosto de trabalhar, de trazer essa mescla, né? A gente trabalha compreendendo esses dois âmbitos para poder olhar para o futuro da organização e fazer com que ela possa ter mais possibilidade de sucesso, de perenização. Então é um caminho quase que beira a técnica e a arte, né, que a gente gosta de trabalhar. E o tema de cultura tem muito a ver com isso, né? Ô Marcos, mas essa subjetividade é algo relativamente novo? A gente tem atentado para isso de uns tempos para cá, do quanto esse ativo é importante nas empresas. Empresas mais tradicionais já entenderam a importância da subjetividade ou do relacionamento cada vez mais humano, do quanto as pessoas são ativos fortes para que deem resultado. Você diria que visão a gente tem do que a gente tem hoje nas empresas no mercado? É uma ótima pergunta, viu, Sebastião? Historicamente, a gente pode entender que até o século... A gente já está há 21 anos, 22, que a gente está no século 21, né? Mas o século 20 ele foi basicamente construído com base em pensamento racional para a organização das empresas, para a administração. Toda a administração científica, né, que começa lá com Taylor, no começo do século passado, ganhou muita força. Então a gente teve ao longo de todo o século passado um impulso muito grande para a administração vista como algo super racional, né? Então eu que sou engenheiro, eu acho muito legal que você tenha os fluxogramas, você consegue determinar os passos, consegue avaliar os indicadores. Mas isso não é suficiente, né, para uma organização que se torna complexa e para um contexto de época que a gente vive hoje muito, muito incerto, muito instável. Então a gente precisa ter organizações que se adaptam à realidade que está mudando muito rapidamente. Então essa ideia de que o lado subjetivo, o lado humano é totalmente fundamental quando eu penso na competição, no contexto de competição estratégica das organizações, ele não é tão antigo, ele é bem recente, na verdade. Claro que você tem algumas organizações que aprenderam a lidar com isso melhor que outras. Porém, Sebastião, tem uma questão muito séria nisso, que é a escala. Quando uma organização cresce muito, ela muda de patamar do ponto de vista de número de produtos, número de clientes, número de funcionários. Quando ela muda de escala, esse aspecto subjetivo fica ainda mais difícil de ser considerado, tratado e gerido. Então, é como quando a gente cresce na vida, né? A gente vai ganhando novos desafios conforme a gente vai passando pelas fases da vida.
Pois é, a gente tem percebido isso, né? Porque mudar uma cultura é difícil, é um desafio e tanto, né? Eu imagino vocês prestam consultoria, que demanda ou que gargalo maior você enfrenta, ou que dificuldade maior até as empresas têm para mudar um pouco, não mudar a essência, é claro, tem que ter a essência da empresa, mas um pouco dessa cultura, né? Para entender que houve mudanças no geral e que precisa se adaptar também. E aí, como você fala, as corporações maiores, as empresas maiores, a gente percebe mesmo essa dificuldade um pouco maior também, né? Há uma coisa arraigada ali que é difícil de tirar. Qual é o desafio, qual é o gargalo maior que vocês encontram? Eu gostei muito da tua expressão da coisa arraigada, Sebastião. Eu chamo isso de um jeito mais simpático de hábitos, né? Existem hábitos estabelecidos, né, na gestão, na liderança, na condução, na estratégia das empresas. E esses hábitos geralmente significam que a empresa teve algum sucesso até aquele momento. Esses hábitos são vistos como algo importante. Porém, quando a empresa vai crescendo, se desenvolvendo, quando o contexto de mercado muda, eu preciso adaptar também esses hábitos. E é aí que está a raiz de uma mudança cultural. Então, como é que eu consigo tratar de uma liderança que até hoje se viu muito bem percebida por essa maneira de atuação, só que ela precisa atuar de uma maneira um pouco diferente daqui para frente? Como é que a gente faz isso acontecer? Aí você vai, obviamente, cair na questão da zona de conforto, né? De percepção das pessoas. É um âmbito muito mais subjetivo. Só que isso, é fundamental que isso esteja vinculado com uma outra palavra que você trouxe agora, que é a essência. Então, a essência de uma organização, que a gente chama de identidade, aquilo que é mais fundamental, né? Aquilo que talvez traduza, a gente pode traduzir no propósito dessa organização. Essa essência, ela tem uma perenidade maior do que a própria cultura. Quer dizer, a cultura vai se ajustando, ela vai mudando, mas a identidade precisa ser mais robusta, né? Mais enraizada naquilo que é fundamental para uma empresa. E aí a gente tem aspectos que eu acho muito divertidos, muito importantes, que é de onde que vem essa essência da organização, né? De onde que vem essa raiz? Quando você tem, por exemplo, uma empresa que é de um grupo familiar, que já está na segunda, terceira geração, é muito mais fácil você encontrar essa raiz, porque você vai voltar para o espírito, para o legado que essa família quer construir, né? Porque eles continuam como direcionadores dessa organização. Quando a organização já é uma empresa de capital aberto, por exemplo, tem ações em bolsa, você tem o controle muito mais fragmentado, é mais difícil você encontrar esse espírito, né? Você vai precisar que a liderança dessa organização assuma as rédeas da condução da cultura. Então são processos de natureza diferentes quando a gente imagina essa transformação cultural acontecendo, sabe? E aí, o importante é que justamente a essência é que cada vez mais ela se torna um ativo forte, né? Aliás, é mais do que o produto, talvez, que a empresa produza, né? Mais do que uma camisa que uma fábrica de camisas faz, é talvez o propósito que ela tem em cima dessa produção, né? Esse é um ativo hoje mensurável, né? Dá para ter métricas em cima disso, né? Com certeza. Eu gosto muito dessa sua frase de o que é que vai além do produto, né? Eu posso ter uma organização que surge, né? Pega uma startup, um empreendimento que ele surge para gerar uma solução para o mundo. Claro, é assim que a gente vê as organizações surgirem, né? Eu estou provendo uma solução para um mundo, para um mercado. Então, ela nasce de uma maneira mais transacional, né? Uma visão de produto. Eu consigo fazer com que a solução ganhe vida porque tem gente interessada nisso no mundo, no mercado. Isso faz todo sentido. Com o tempo, a gente vê que esse impacto que essa empresa causa começa a ser percebido de outro modo. Então, conforme uma organização cresce, a gente precisa ir além do resultado que ela consegue ter num certo mercado, que é a visão tradicional, né? Qual é o resultado positivo que uma organização tem num certo mercado? E começar a entender que esse resultado também traz impactos de outras naturezas que não são apenas as financeiras e econômicas. Então, quando eu consigo fazer essa transposição de resultado para impacto e de mercado para o mundo em que ela opera, então, quando eu olho para o impacto que eu gero em todo mundo que está participando dessa geração de valor desse meu resultado, ou seja, quando eu vou para o meu ecossistema, para o mundo em que eu estou operando, para a realidade que eu estou operando, quando eu consigo pensar sobre o impacto que uma empresa gera na sua realidade, aí eu posso falar de propósito, sabe, Sebastião? Se eu não consigo perceber isso, vai ser só uma poesia romântica que eu vou fazer, uma frase bonita que eu vou criar. Então minha empresa vai mudar o mundo e o Google vai organizar a informação do mundo, coisas que não fazem qualquer sentido prático. Então, o propósito ele tem que ser pragmático, né? Ele não pode ser algo, entre aspas, ingênuo e romântico, porque você vai
fazendo, na verdade, uma campanha de marketing que vai durar um ano e depois perde o significado. Então, o significado do propósito, ele só existe de verdade e autenticamente quando essa empresa, essa organização, esses sócios conseguem perceber o impacto que essa organização gera, porque ela existe. Então, o fato de uma organização existir naturalmente gera impactos. Qual é o impacto que ela gera nesse mundo em que ela opera? E aí você vai fazer uma pergunta, espera aí, mas se eu já gero esse impacto, eu deveria pensar que impacto eu gostaria de causar. Então, se eu olho para essa realidade em que eu opero, eu penso, como é que eu gostaria que essa realidade fosse e que impacto que eu tenho nessa realidade? E aí talvez você pode imaginar 1 centímetro para cá ou para lá que essa organização pode gerar de mudança no impacto, no mundo em que ela está impactando. Então, é uma pergunta mais reflexiva, né? Que a organização, em um certo momento, faz, poxa, já que eu existo, já que eu impacto tanta gente, tantas pessoas, tantas comunidades, tantos meios ambientes, tantas sociedades, onde que eu vejo que esse mundo poderia estar? Qual é a minha visão sobre esse mundo em que eu opero? Se a empresa não se pergunta qual é a visão que ela tem de mundo, vai ser muito difícil você considerar um propósito, né? Você vai ficar muito mais preso aos resultados financeiros, né? Queria saber um pouco mais, quero saber um pouco mais sobre isso, de que forma também a gente identifica isso, ou que sintomas a gente começa a perceber na empresa que precisa ter essa identidade mais clara, mais identificada, mais transparente, e depois de que estratégias também se faz, né? Porque uma vez identificado isso, talvez seja a base para então traçarmos estratégias de desenvolvimento, não é isso? Você vai me dizer, mas é assunto para o próximo bloco então. Eu te convido para a gente tomar uma aguinha, fazer um intervalo rapidinho, Marcos, e a gente continuar nessa conversa daqui a pouco, tudo bem? Maravilha. Muito bem, você também, convido de casa para continuar com a gente aqui no Rumo Certo. A gente volta daqui a pouquinho. De volta com o Rumo Certo, hoje estamos falando sobre estratégia, cultura e desenvolvimento organizacional. Eu tenho o prazer de ter aqui comigo para essa conversa o experiente Marcos Thiele. Marcos, vamos recomeçar a nossa conversa, que foi bastante interessante no primeiro bloco, quase que conceituando, né, identificando a importância de que a empresa tenha uma cultura. E aí, a partir daí, depois dessa identificação, que estratégias as empresas devem ter para estabelecer a transparência dessa cultura, a ação em cima dessa cultura, para que tenha talvez um desenvolvimento, não sei se perene de todo, mas pelo menos extenso, né? Uma vida longa, com sucesso, com eficiência, com competitividade. Como se traça estratégias? Boa, Sebastião. Essa pergunta de $1 milhão, né? Eu vou tentar trazer algumas abordagens aqui. Primeiro, eu acho importante, na nossa experiência, trazer esse ponto. A gente não precisa que 100% dos colaboradores de uma organização estejam engajados numa mudança cultural para ela acontecer. De fato, isso não é a verdade, né? O que a gente percebe é que eu preciso ter uma massa crítica, igual numa reação nuclear, né? Eu preciso ter uma massa crítica de pessoas ativamente engajadas e conscientemente engajadas num processo de transformação cultural. Esse grupo, vamos chamar assim, né, essa massa crítica, ela tem a capacidade, ao longo de um tempo, talvez 6 meses, 1 ano, 2 anos, de influenciar e de engajar outras pessoas. Então, é um processo orgânico nesse sentido. Então, o que a gente precisa fazer, uma vez que eu tenha clareza da identidade, clareza dos princípios, do propósito dessa organização, né, vamos dizer, os pilares da cultura, eu preciso ter um grupo que, tendo participado da própria construção desses pilares, né, porque a gente precisa de um processo autêntico, né, não é alguém que vem de fora de um laboratório que diz como deve ser a cultura de uma organização, é a própria inteligência da organização que revela isso nesse processo, né? Então, essa revelação acontece por meio desse grupo de, vamos chamar assim, coronéis da organização, né? Pessoas que estão no meio da pirâmide da organização e que conhecem a realidade dessa organização, que vivem esse dia a dia. Então, são pessoas que têm autenticidade e são, vamos dizer assim, confiáveis dentro da própria organização. E aí, esse grupo é que vai ser capaz de propagar essa transformação. Então, esse é o primeiro cuidado que a gente precisa ter num processo de, vamos dizer, desenvolvimento e evolução da cultura.
Do ponto de vista de disseminação, você vai ter várias ondas, vai ter comunicações, vai ter reflexões, e nesse sentido tem um aspecto fundamental para garantir consistência, que é que as pessoas possam refletir sobre aquilo, sabe? Então eu não posso chegar com uma ideia e exigir que a pessoa imediatamente concorde ou não com aquilo e mude seus hábitos, seus comportamentos. Isso é ignorante, né? É juvenil pensar dessa maneira. A maneira como a gente vê que as coisas acontecem, os indivíduos são adultos, né? São maduros. Eles vão receber algumas informações e eles precisam refletir sobre essas informações. Então, o processo de disseminação, né, de uma cultura, ele precisa permitir que as pessoas tenham tempo de digestão quase que emocional daqueles conteúdos, para que eles avaliem se realmente na prática, no seu dia a dia, aquilo faz sentido, aquilo tem significado ou não. E isso, eu imagino, tem que ser orgânico, né, Marcos? Não pode ser nada imposto, né? E aí eu imagino também, e lhe pergunto, a importância do papel da liderança, né? Você falou no início de se encontrar ou se construir um grupo que trabalhe essa ideia, que trabalhe as ações em cima disso, né? Mas eu imagino também que tem alguns requisitos, talvez básicos nessa liderança, mais do que habilidades técnicas para se lidar, um gestor ou com conhecimento de alguma área, mas tem hoje muitas habilidades, as chamadas soft skills, comportamentais, que interferem nessa disseminação, nessa fazer essa cultura aparecer muito mais. Não tem isso também? Como é que a gente trabalha isso com recrutamento de lideranças, por exemplo, as empresas que, enfim, querem adotar, então, vamos identificar bem a cultura da minha empresa, quero trabalhar isso, disseminar isso, porque isso vai me dar resultado. Por onde o empresário pode começar? Qual é o primeiro passo? Como recrutar profissionais? Isso é um processo longo também, né? Fico imaginando aqui quantos desafios tem dentro de tudo isso. Fico instigado em saber por onde começar e como começar a agir. Excelente pergunta, né, Sebastião? E você tem toda a razão. As pessoas ficam instigadas e a gente está trabalhando numa zona de desconforto. Essa que é a verdade. Então, todo o processo de mudança, de transformação, de evolução traz algum tipo de desconforto. No âmbito da liderança, isso fica muito evidente. A gente normalmente está trabalhando com grupos de pessoas, né? Como eu tinha dito. E a dinâmica que acontece nesses grupos também tem sua própria identidade, suas próprias características. A gente precisa ter muito cuidado com isso. As pessoas podem se sentir inseguras no processo de transformação. Então, o que normalmente a gente precisa ter clareza é qual é o perfil, uma vez que a gente tem a clareza da nossa cultura, do nosso propósito, dos nossos princípios, qual é o perfil de liderança que mais se adequa a isso? Então, a gente não está dizendo que tem um perfil certo e um perfil errado de liderança em absoluto no mundo. Não é isso. Dada a nossa cultura, dada a nossa estratégia, dado o nosso contexto competitivo, qual é o perfil que a gente precisa para poder ter sucesso? Então, é aí que a gente começa a identificar, inclusive, ou como você disse, esses soft skills necessários. Para um processo orgânico de desenvolvimento da cultura, é fundamental que a gente tenha algumas competências, vamos chamar assim, né, dessa liderança. A primeira delas é buscar o seu próprio desenvolvimento. Então, autoconhecimento e autodesenvolvimento são aspectos fundamentais em qualquer processo humano, eu diria, né? Faz parte da nossa vida. Mas, fundamentalmente, num processo de transformação, as pessoas que estão à frente, sendo exemplos, precisam reconhecer o seu próprio momento, o seu próprio contexto, e aí o seu próprio momento de aprendizagem, quer dizer, reconhecer suas carências, reconhecer suas vulnerabilidades para poderem ser vistos como líderes autênticos, né? O que é um líder autêntico, na nossa visão, Sebastião? É aquele que conversa de uma maneira humilde, ou seja, eu estou me colocando junto com você na nossa conversa. Então, líderes que tenham desenvolvido a empatia, ou seja, sabem escutar e não simplesmente direcionar respostas. A maior parte das lideranças hoje em dia ainda busca determinar os caminhos. E é muito mais raro você encontrar pessoas que conseguem absorver a inteligência coletiva de uma equipe para poder determinar um caminho. Então, são aspectos de desenvolvimento que envolvem a própria pessoa e a maneira como ela atua em relação ao seu time. E isso toma tempo também. Agora, a gente, normalmente, quando trabalha no processo de desenvolvimento cultural, trabalha também com essa equipe de liderança nesse sentido, para que a gente tenha coerência, né, da maneira como a pessoa atua no seu dia a dia e o que ela fala, o que ela prega, ou seja, que a gente tenha aí uma coerência de discurso e fala acontecendo o tempo todo. E é muito bom isso, né? Uma vez descoberta, essa ação se consegue colocar isso em prática
interfere na saúde mental, na saúde física, né? Na vida social do colaborador também, né? Você imagina então a ramificação que esse trabalho bem feito, com intenção e bem acompanhado, né? O resultado que isso dá, né? É mais do que financeiro mesmo, porque a gente está vivendo uma transformação, a gente tem aí o desafio também de trazer para junto de todas essas mudanças a tecnologia, que ela é sim uma aliada, né? Aliada em processos, inclusive, mas sem esquecer que as empresas são formadas por pessoas, né? Tecnologia para facilitar, não para substituir também, né? Mas dessa forma, te pergunto também, como a tecnologia pode ajudar nesse processo, né? Na identificação, talvez, e na elaboração de estratégias para que se consiga se descobrir bem a cultura e o desenvolvimento da empresa? Esse ponto a gente tem trabalhado bastante com a tecnologia como aliada e um pouquinho de um outro lado, olhando para uma reflexão que a gente faz sobre como que a tecnologia impacta as relações humanas e as relações que a empresa está gerando no seu dia a dia, né? Agora a gente está com muita discussão sobre o ChatGPT, né, a inteligência artificial, como é que isso pode impactar o mundo do trabalho, e a nossa visão é que a gente enxerga aqui uma ferramenta importante que precisa ser usada com bastante cuidado, mas que precisa ser usada, né? Então a gente enxerga que, dependendo do desafio que a empresa vive, do momento específico que ela está de transição, de desenvolvimento, a tecnologia pode ser mais ou menos relevante, né? E nesse sentido, Sebastião, acho que é importante dar um passo para trás quando a gente fala por que a cultura conversa com a estratégia, por que a cultura é o molde da estratégia, né? E a tecnologia faz parte dessa conversa. Quando a gente está trabalhando na construção da identidade, na compreensão do que realmente cada empresa tem como princípio, como propósito, a gente precisa entender qual é a jornada que ela percorreu até aquele momento, ou seja, a sua história, né, a sua biografia. E a partir desse ponto, olhar para o futuro e falar, ok, qual é o próximo desafio, qual é o próximo ciclo que a gente está enfrentando? Nesse próximo ciclo, eu preciso priorizar 3, talvez 4 grandes desafios estratégicos. Então, se eu tenho 3 ou 4 grandes desafios estratégicos claros, consensados na liderança da organização, eu consigo gerar foco. E aí é que eu consigo entender por que a cultura vai ser importante para a condução dessa organização no futuro. Ou seja, a cultura existe para a condução desses desafios estratégicos, não para qualquer outra coisa, né? A gente não fala que a cultura existe por si. A empresa existe para dar resultado, ela existe para gerar impacto. Então a cultura tem que estar a serviço da estratégia nesse sentido. Só que eu preciso compreender essa história. E quando eu olho para a tecnologia e os impactos que ela trouxe na história da empresa até hoje e como ela pode impactar no futuro, aí eu posso compreender também alguns desafios e oportunidades que a gente tem. E do ponto de vista de cultura especificamente, a gente tem alguns desafios grandes relacionados justamente com a relação entre as pessoas, a governança no sentido de como a gente toma a decisão, e os processos decisórios em si mais de alto nível, né? Então, como é que eu estou sendo apoiado pela tecnologia para fazer isso acontecer? Ou como é que eu estou sendo refém da facilidade tecnológica e estou substituindo alguns processos que deveriam ser mais profundos por dados e números que não me ajudam a tomar a decisão? Então, tem uma discussão bastante ampla e interessante sobre o que significa a tecnologia e como é que eu faço o melhor uso disso. Então, de novo, a gente volta com a palavra significado, né? Como é que a gente toma decisão? Eu preciso ter todos os fatos e dados em cima da mesa e para isso a tecnologia ajuda fortemente. Hoje em dia é muito fácil perceber isso, mas eu preciso ter as diferentes perspectivas individuais de um grupo que toma decisão também na mesa acontecendo. Então eu preciso dosar o que eu tenho de aspectos objetivos, fatos, dados, informações, indicadores, que são fundamentais, com os aspectos subjetivos. Como é que um grupo toma decisão? Por que é importante trazer mais perspectivas para uma tomada de decisão num ambiente muito complexo, né, em que uma pessoa não consegue compreender todas as facetas daquela realidade? Então, nesse sentido, a tecnologia ajuda demais, mas ela não substitui o processo decisório em si. E essa é a sabedoria que a gente precisa equilibrar, sabe? Pois é, mas é interessante e instigante a gente pensar que isso pode ser feito a qualquer momento. Melhor que seja num planejamento, que já seja colocado, né, como planejamento para empresas que vão abrir, por exemplo, de todos os portes, mas em qualquer momento da vida, em qualquer momento da organização, é possível se trabalhar isso, né? Isso nos motiva, isso nos faz acreditar, né? E é bom para todo mundo, é bom para a economia, é bom para a questão pessoal também, né, Marcos? Marcos, fico feliz demais de ter conversado com você. Foi uma aula hoje essa nossa conversa, que eu sei que você tem muito mais conteúdo aí para trazer para a gente.
Por isso quero te convidar até para uma outra oportunidade, uma outra ocasião, você vir conversar com a gente aqui, a gente pegar um outro viés dessa conversa aí, porque rende muito mais. Mas por hoje é isso. Obrigado demais aí pela sua disponibilidade de tempo, por compartilhar ideias dessa forma tão clara, tão instigante aí para todo mundo, viu? Um abraço grande para você, Marcos. Um abraço, eu que agradeço, Sebastião. Muito bem, um abraço grande para você de casa que acompanhou o Rumo Certo de hoje também. Eu volto no próximo programa. Até mais.